Sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio da temporada Maternidade Além do Óbvio. Eu sou Thaís Correia e neste episódio nós temos uma convidada muito especial, uma mãe que vai compartilhar a sua vivência, a sua história e como foi passar pelo puerpério em outro país. Espero que vocês gostem, explorem e aproveitem esse episódio que foi feito com muito carinho. Manu, seja muito bem-vinda a esse nosso espaço de acolhimento das mamães que estão ouvindo. E agora esse tempo aqui com você, que eu tenho certeza que será muito especial, e fique à vontade. Vou deixar com você esses primeiros minutos eu da tô nossa emocionada, conversa. eu vou chorar aqui, Thaís. Não tem problema, pode chorar. Ó, tem um lencinho aqui. Não, de verdade, eu tô bem emocionada. Eu tô, assim, lisonjeada de ter recebido esse convite de participar com você nisso. Eu acredito que é um trabalho incrível que você vem desenvolvendo. De verdade, me fez pensar muito na minha vida como um todo aqui nos Estados Unidos. Como seria lá no Brasil também, como tem sido aqui. E isso mexeu bastante com o meu coração, de verdade. Ontem foi um dia que eu fiquei pensando assim, nossa, gente, amanhã eu vou estar com a Thaís contando a minha história. E o quão importante está sendo isso. Então, de verdade, obrigada pelo carinho, pela confiança em me ter aqui com você hoje. Ai, que bom. Nossa, eu que fico feliz, porque inclusive você é a primeira entrevistada, a primeira convidada. E é importante porque a gente vem falando muito sobre o puerpério. Falo das minhas experiências também, de como eu tenho lidado e tratado. Mas quem está ouvindo tem outros elementos também que podem adicionar até para identificar. E falando em elementos, por onde você gostaria de começar nesse universo gigante da maternidade, do puerpério? Quando você pensa assim, como que como que foi? Aqui é o seu espaço, você fala o que você quiser. Assim, eu tava repensando tudo isso, né? Eu era muito nova quando nasceu meu primeiro filho. E assim, eu não tinha a noção da proporção que seria isso. Eu morava no Brasil e de repente veio um convite para morar aqui nos Estados Unidos. E a gente se jogou nessa oportunidade, veio, mas eu não pensava em filhos. Eu pensava que eu queria construir uma família grande, mas assim, não assim a curto prazo, não, vai ter filho. E já no meu primeiro ano, eu conversei com meu esposo, é o momento, vamos tentar um bebê. E isso foi muito rápido. Só que assim, de tudo isso eu não imaginava o que eu teria que estar preparada para receber um bebê. Eu não falava inglês, eu tinha acabado de chegar aqui nos Estados Unidos, tudo para mim era novo, eu não conhecia a cultura. Então assim, eu vim para cá sem conhecer os Estados Unidos, sempre naquela idealização de sonho, de filme, aquela coisa, e sem saber exatamente como era viver aqui, principalmente com um bebê. Então assim, quando eu tive o Santiago, que é meu primeiro filho, foi assim uma explosão de sentimentos, de tudo na minha própria gravidez, porque quando eu comecei nas consultas, assim, eu não falava inglês, então eu tinha que ter a tradução do meu esposo. É isso acontecendo, e eu não conseguia expressar para ele, olha, eu tô sentindo isso, hoje eu tô muito triste, hoje eu tô muito feliz, eu queria expor isso pro médico, mas assim, a gente sentia aquela diferença, sabe, cultural, assim, já, ali já na própria gestação. E quando o Santiago nasceu, foi aquele susto, porque ele nasceu antes. Quanto tempo antes? Ele nasceu de 8 meses e 1 dia. Não, você nem estava preparada. Não, eu não estava preparada. Não só emocionalmente, nada. Mas com a vinda dele. Não. Rapidinho, Santi. Sim, eu não estava preparada. A gente estava sempre naquela coisa, vai chegar a tal dia. Era o Baby Thanksgiving que a gente falava, tal. Os meus sogros eram para estar aqui quando o Santiago iria nascer. Mas ele nasceu antes. Então, assim, para mim foi um susto já na chegada dele, assim, né? Então, da saída do restaurante que nós estávamos ali, que eu falei, tem algo diferente aqui. E nós chegamos para pegar as coisas em casa que não estavam arrumadas, ainda eu e meu esposo sozinhos, e fomos para o hospital. Nossa. E na chegada lá, né, o médico falou assim, olha, ele vai nascer, mas vai levar um tempo ainda, vai levar horas para isso, né? E a gente não entendia a linguagem, mesmo meu esposo sendo fluente em inglês, a gente não entendia a linguagem do que era demorar muito, do que era uma indução de um parto. São termos específicos, né? Sim, a gente não conhecia nada. E meu esposo tentando me acalmar, dizendo, olha, é isso. Aí o pessoal do Brasil ligando, tentando, sabe? Não, o que aconteceu? Nananã.
E chegou uma hora que a gente nem atendia telefone mais. Não, deixa a gente tentar entender o nosso universo aqui hoje, né? E nisso, levaram-se 18 horas meu parto. E você tinha aqui tinha essa opção? Você queria parto? Você queria cesárea? Como que era isso pra você? Não, eles não me deram essa opção. A única opção que eles me deram seria um medicamento, né, pra própria dilatação e tal, pra antecipar. Mas não me deram a opção de cesárea, que nem falei, iria no Brasil, talvez, ali já começou o meu link com o Brasil. Assim, como seria no Brasil se eu tivesse nessa situação agora? Ter minha bolsa simplesmente estourar, meu filho tá pra nascer e eu ter que ficar aqui agora horas esperando. Eu não imaginava a dor que eu iria sentir todo aquele tempo. Então, assim, por ser o primeiro filho, pra mim, assim, foi muito chocante, sabe? As horas, a demora que foi e tal, a própria dor. E, assim, o choque cultural pra mim também foi na parte do suporte dos médicos, de vir e falar assim, olha, vai acontecer isso. Então, ninguém falava nada. Então, assim, era só medicamento que eles iam me dando até o momento e, agora vai nascer. Então, assim, daí você pega aquele pacotinho, né, que nasceu depois de 18 horas e vai pra casa, sozinha. E agora? E agora, o que eu faço com ele? Sem ninguém, né? Então, assim, não tinha ninguém, porque nós não tínhamos, assim, um ciclo de amizade aqui grande. Eu tinha uma professora de inglês, que foi um anjo naquele dia. Foi assim, ela estava no hospital também, foi me visitar e explicando pra mim, Manuela, é assim, assim, assim. O Gustavo traduzindo, meu esposo traduzindo pra mim, falando, olha, Manuela, fica calma, tal. Então, assim, daí essa saída do hospital pra casa também, gente, não era isso que eu tinha sonhado pra mim, sabe? Então, eu vou até te contar, o que você tinha sonhado? Quando você imaginava, assim, o nascimento, o que você pensava? Eu imaginava, assim, as pessoas próximas, meu pai, minha mãe, na época eu tinha meus avós ainda, então, assim, pessoas muito próximas a mim, que eu sempre fui muito família. Então, assim, aquilo eu imaginava, meu círculo de pessoas que me davam com sustentação, assim, para aquele momento, sabe? E eu não tive isso. Então, assim, era sempre eu sozinha com o Gustavo. E eu olhava, assim, e falava, gente, e agora? Tanto que eu até tinha preparado algumas coisas pro hospital, assim, aquela coisa que todo mundo faz lá no Brasil, tal, decoração. Mas eu olhava assim, não, só tem minha professora aqui. Daí acabou, 2 amigos do Gustavo também, que a gente acabou conhecendo, foram me visitar no hospital e a gente entregou. Então, assim, era tudo muito novo, tudo muito, sabe, mais frio ao mesmo tempo, porque não eram pessoas que a gente tinha vínculo, mas estavam dando o melhor deles pra gente, pra dar carinho pra gente, por a gente estar naquela situação sem ninguém. Então, assim, ali pra mim foi que, sabe, eu fui criando situações assim dentro de mim, assim, gente, será que eu tô no caminho certo? Será que é aqui mesmo que eu quero estar? Então, ali foi, assim, sabe, crescendo aquela situação, assim, suporte, pessoas, família. E aí você vai pra casa e você começa a olhar tudo em volta, assim, você não começa... Eu não entendia o que eram os sentimentos que eu tinha. De muito choro, de muito cansaço, de tudo, assim. Eu olhava pra ele, era um amor absurdo, gigante, mas ao mesmo tempo tinha horas que eu olhava assim, gente, eu não consigo ficar em pé, por conta das horas que eu tinha. Daí, assim, era uma sobrecarga muito grande pro meu esposo, né, de ter que administrar a mãe, o bebê e ele no trabalho, porque também ele só teve, acho que 3 dias na época de licença, né, pra poder ficar comigo. Então, assim, era uma carga grande, né? Então você vai olhando assim e fala, gente, e agora? O que eu faço? E você chegou a amamentar? Tive muita dificuldade para amamentar ele também. Assim, ele não precisou ficar no hospital porque ele nasceu antes, porque ele era um bebê muito grande, mas ele tinha dificuldade de amamentação. Então, assim, também não tive um preparo de alguém no hospital e falar para mim assim, olha, a gente tem uma pessoa aqui, uma enfermeira que vai te ensinar como você preparar seu seio para você amamentar o bebê. Então, assim, foi tudo muito, assim, da gente entrar na internet, o que pode ajudar, sabe? Aí eu lembro do episódio que era 4 da manhã, entrou uma enfermeira dentro do quarto falando assim, olha, pai, você tem que cuidar dela porque ela pode ter depressão pós-parto, nisso. A gente nem sabia o que ela tava falando, né? Então, assim, a gente, o cansaço era tão grande e tal, que a gente não imaginava. Então, assim, é muito frio, assim, sabe? Essa parte eu senti, de não ter aquela coisa assim, olha, pode acontecer isso, presta atenção nos sinais com ela, tal, né? Por conta de tudo novo, mundo novo. E a amamentação foi a mesma coisa, porque ele não conseguia mamar. Então, ele perdeu muito peso, ele teve que ter um acompanhamento com fórmula, tal. Mas daí,
quando eu aprendi sozinha a como amamentá-lo, aí foi até 1 ano. E foi assim, bem tranquilo, né, Manu? Amamentar é uma coisa assim linda, igual de filme, né? Não, Nossa, não é. o bebê vem, coloca, a mãe sorrindo, é tão tranquilo, não é? Não é. Ah, o seu também não foi tranquilo. Não foi tranquilo. Eu lembro Porque eu chorava. Eu porque de dor. Nossa, o começo pra mim também. Dói muito, né? Então, assim, mas eu tinha na minha cabeça, assim, que eu olhava pra ele e eu falava, é você que me dá força pra isso. Então, assim, eu chorava, tinha dias que eu chorava. Teve um dia que eu tirei leite, era só sangue. Então, assim, eu falava, gente, mas vai melhorar. E eu consegui deixar ele esse gigante que ele é hoje, sabe? Sim, porque era 1 ano que eu coloquei na minha cabeça que ele ia mamar. Mas isso não quer dizer também, né, que teria que ser 1 ano. É que eu coloquei na minha cabeça, né? E assim, foi porque ele também não quis mais. Mas nada fácil, era bombinha, era bico de silicone e aquela coisa toda para poder me ajudar a amamentá-lo, né? Que eu não queria dar fórmula para ele e tal, aquela coisa, porque sentia muita cólica. Então, assim, mas tudo isso eu fui aprendendo com meu esposo, sozinho, né? Então, assim, é assim que vai ser, a gente vai tentar. A gente errou muito. Nossa, como... Sério? Vocês não acertaram tudo? Porque às vezes eu acho que as minhas ouvintes querem acertar tudo. Então é bom que você fale isso, que a gente, né, não tem como. Não, a gente comete, saber. Meu Deus, até hoje, assim, a gente vem comete muitos erros tentando acertar sempre, né? Nós estamos falando de quantos anos atrás? 12 anos. 12 anos. E aí as informações não eram tão rápidas. Lógico, não é tão velho assim, mas assim, as informações não eram tão rápidas que nem hoje você entra em Instagram, você tem plataformas como a sua hoje que a gente, né, troca ideias, troca experiências. Era mais restrito, assim, os assuntos. E eu também não me sentia confortável. Isso também era um erro meu. De não se sentir confortável, de repente, de pegar o telefone e falar com a minha mãe e falar assim, olha, tá acontecendo isso, isso, isso e isso. Às vezes, por eu também ter criado um bloqueio assim, olha, tô sozinha aqui, eu tenho que dar conta de tudo, de não querer preocupá-la também. Às vezes, um pouco de uma cobrança dela também não poder estar aqui comigo. Sim. Então, assim, isso pra mim, assim, sabe, eu fui tentando do meu jeito. Lógico que você erra, né? E no fim você vê assim, não, eu tinha que ter passado por tudo aquilo pra me tornar a pessoa que eu sou hoje. Né? E aí já vem o segundo filho, assim, e aí você começa a ser mais natural, assim, as coisas, né? Mas quando você, assim, estava grávida, você tinha lido alguma coisa a respeito do que era depois que sai da barriga? Não, Thaís, eu abri meu coração, eu tinha muito preconceito com esses assuntos, assim, vamos cuidar da mãe, o puerpério. Eu só sabia que era puerpério porque eu sou formada em Direito e eu fui lá e eu escutei o que era o puerpério, mas do lado jurídico, de como funciona uma depressão pós-parto, tem coisas que pode acontecer com a mãe e o bebê e tal. Mas eu tinha muito, assim, preconceito, assim, isso é frescura, sabe? A pessoa perde tempo procurando um psicólogo, alguém que possa ajudá-la, assim. Só que depois que eu sentia que aquele primeiro ser dentro de mim, você começa a pensar, não, gente, não é frescura. De você se olhar no espelho. Um dia eu me olhei no espelho e eu só chorava. Eu olhava assim, gente, eu não sei se eu vou dar conta disso aqui. Eu tava num outro país, gerando, né, o Santiago, tentando me encaixar no mundo aqui que não era totalmente... Ainda também era novo? Totalmente desconhecido pra mim. E aí você começa a pensar, e se eu tivesse uma ajuda psicológica, se eu tivesse alguém que tivesse me suportado, seria mais leve, talvez. Se eu tivesse me aberto com uma pessoa, dado espaço para alguém também entrar na minha vida e falar assim, Manu, eu tô aqui para te ajudar. Mas eu era mais difícil nisso, assim, sabe? Eu tinha um certo preconceito com relação a isso. É muito importante você colocar isso por 2 fatores. Acho que a pandemia abriu um pouco mais essa questão do preconceito com a terapia, porque é natural que todo mundo ache, eu tô mal e aí eu vou procurar o psicólogo, e é um preconceito, como se a gente tivesse que lidar mesmo sozinha com isso. Mas o cérebro, ele é como um órgão. Você tá com dor no coração, você vai no cardio. Por que quando é o cérebro você tem que resolver sozinha? Exatamente. Então, a pandemia trouxe essa informação. Então, há 12 anos atrás, também a psicologia perinatal não estava em evidência, não tinha tanta informação. Então, isso que você está passando não é uma coisa tua, de preconceito teu, é a falta de informação que até hoje existe, né? O psicólogo
formado, ele não tem também as ferramentas do psicólogo que tem a especialização em perinatalidade. O que você sente na maternidade é diferente do que um outro trauma aí que é trabalhado. Então, é muita informação. Aí você está num país novo, um bebê sozinha. Baby Blue, você já tinha ouvido falar sobre isso? Então, quase 90% das mães passam por isso, que são aqueles 15 dias chorando, sem razão. Você só chora, literalmente você só chora. Eu lembro que eu recebi do hospital uma pasta enorme, cheia de papéis assim, e ali falava de várias coisas, depressão, de não sei o quê, blá, blá. Só que assim, é um papel. Você não vai sentar e vai ficar lendo aquilo ali depois de você ter tido um bebê, sabe? Você, querendo ou não, você espera que alguém vá lá e te abrace de uma certa forma e fale. É assim que vai ser. Até nas próprias consultas, quando eu ia para fazer, era difícil para eu entender, assim, sabe, o mundo aqui, porque culturalmente dizendo, é mais frio, né? Então, assim, eu sempre linkava, assim, como seria no Brasil, se eu estivesse no Brasil, com os médicos de lá, com as pessoas que eu conhecia lá, meu ginecologista lá do Brasil, que sempre muito querido, muito atencioso, mas não, a minha história foi diferente, né? Eu tive que aprender a lidar com isso também. Hoje eu posso dizer, não, realmente, era para ser assim e eu cresci muito com isso, né? Mas é difícil. E o segundo bebê, então, você, né, depois de muita prática, acertou tudo, né? Porque o segundo a gente acerta tudo. Não, também. Na verdade, o segundo você fica assim, mas não, vai dar tudo certo, entendeu? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não, é que com ele, assim, a diferença foi que eu estava mais calma. Então, assim, eu já sabia o que era uma gestação, eu já sabia o que ia acontecer, eu já sabia que se eu tivesse que ir para o hospital, eles não iam me dar a opção de cesárea só em última instância, né? Então, assim, foi uma coisa já mais rápida, né? E na minha cabeça, assim, não, é assim que vai ser. Então, assim, ele não teve aquela coisa de nascer antes, né? Eu já falava assim, vamos lá, Sebastião, já tá na hora, né? Como advogada, a hora do despejo. A hora do despejo, né? E teve um dia que eu levantei e falei, é hoje, entendeu? Então, assim, e assim, já tinha o Santiago maior, né? Eu já tava mais madura com um assunto, não que eu estivesse acertando tudo, mas diga assim, a maturidade me veio mais por ter tido o Santiago por anos, somente ele aqui, e a minha maturidade foi sendo desenvolvida, e quando o Sebastião nasceu, eu já tava, assim, digamos, mais pronta, né, pra receber ele. E aquela coisa, mas o sentimento é o mesmo, né? Você, na hora que ele nasce, você olha assim, e agora eu vou dar conta de 2, né? Também é a mesma coisa, eu não tava sem ninguém aqui. E da segunda, então nas 2 vezes você ficou sem rede de apoio. Sim. Eu vou puxar a orelha da mamãe, do papai, todo mundo aí, gente. Ninguém, eu entendo a diferença, eu tô aqui e consigo compreender a questão geográfica. Mas nessas horas, né? Pesa, Thaís. Pesa muito, dói muito, você cobra muito das pessoas. E com ele, na época, eu estava trabalhando. Então, assim... talvez o que tenha sido assim, mais fácil para mim, porque a minha gestação passou muito rápida dele, porque eu estava trabalhando, a minha cabeça era o tempo todo, né? Correndo com as coisas do Santiago, e com ele foi passando, assim, sem ver. Eu sempre focada no trabalho ali e tal. E aí, quando eu também descobri que a licença maternidade só eram 2 meses e meio... Só? Ali começou a me dar também um choque cultural. Eu falava assim, gente, eu sonhei muito com esse bebê. Né? Então, assim, numa outra oportunidade a gente vai conversar sobre o histórico, né, de gestações minhas aqui. Mas eu sonhava muito com esse segundo bebê. Então, assim, pra mim era um sonho ter o Sebastião ali também, mas pra mim era um sonho ter conseguido emprego. Então eu ficava naquele conflito, e agora, como é que eu vou gerenciar tudo isso sem ninguém aqui? Então, assim, minha mãe, eu sabia que ela só poderia vir depois de 3 meses, tal. Então, assim, tentei babar, tentei várias coisas, mas era difícil deixar também da forma com que eu precisava das pessoas do horário ali. Então, assim, foi muito difícil. E aí, a mesma coisa, nós chegamos em casa, né? Só que naquele momento, eu tive uma ajuda incrível, que foi de uma amiga minha, que eu até te contei, né, essa história. Sim. Ela foi, assim, incrível nessa minha jornada com o Sebastião, porque eu também não tinha ninguém, e coincidentemente, naquela época que eu tava pra ter ele, a filha dela sofreu uma cirurgia, e ela não queria, sabe, também me atrapalhar nela. Ela falou assim, Manuela, eu posso ficar com o Santiago pra você
Só que ao mesmo tempo eu sentia dela assim, como é que eu vou, né, gerenciar tudo, né? Ela também sozinha com a família aqui e tendo que administrar a filha com a cirurgia. Só que ela fez tudo como tinha que ser feito, ela foi incrível e no dia que a minha bolsa estourou, ela olhou pra mim nos meus olhos e falou assim, vai dar tudo certo. Ela sabia do meu histórico, do meu sonho, né, absurdo de ter um segundo filho. E ela segurou nas minhas mãos e falou assim, Manu, vai. E a hora que você voltar, vai estar tudo como você sempre sonhou. Eu falei, exatamente. Foi um anjo, né? Foi. E ela foi um suporte, assim, sabe, constante, sempre muito presente também com ele. E comigo, assim, naquela parte, assim, sabe, pequenas coisas, pequenas palavras. E só que dela foi embora. Olha, Manu, a gente tem que ver toda essa questão. Tem alguma coisa, acho que era pra ficar sozinha, né? Mas você voltou, olha só. Foi uma troca, então, né? Você voltou. Ela foi, eu voltei. Eu acho que já tava tudo meio ali. Eu fui ter o Luca, entendeu? E agora... Acho que sim, foi premeditado isso, eu acho. Mas ela foi embora e eu chorei absurdamente uma semana quase. Né? Porque... Vocês mantêm contato? Sim, nós mantemos contato. Mas ela, quando ela decidiu que ela teria que ir embora, pra mim foi, assim, devastador. Porque era a pessoa que... Ela já tinha 2 filhos mais velhos, então, assim, mais experiência. Então, sempre a gente fazia muita troca, assim, né? E aí... perdi aquilo também, sabe? Eu não tinha ninguém novamente aqui e tal. Aí passaram-se 3 meses, minha mãe veio pra cá pra me ajudar. E nisso eu acabei conseguindo uma babá pra ficar comigo, me ajudando enquanto trabalhava. E cuidando do Sebastião, mas também eu amamentava ele. E gerenciava toda aquela parte de casa, tudo. Então, assim, essa parte, assim, pra mim sempre foi muito sobrecarregada. Né? E eu decidi trabalhar, eu queria trabalhar, entendeu? Era a minha parte profissional, que eu sempre sonhei. Mas, assim, infelizmente, não sei se eu digo infelizmente, eu não consegui, assim, gerenciar tudo, né? Eu tive que tomar uma escolha por conta da empresa também não me dar um suporte, como eu imaginei que fosse me dar no pós-parto. E eu priorizei, eu falei pro meu esposo, eu falei, olha, a prioridade vai ser as crianças agora. E um recém-nascido, né, que não pediu para estar aqui, e eu sonhei com ele. E aí eu acabei pedindo para sair do trabalho, porque realmente eu não conseguia gerenciar tudo. São várias decisões, né, prós e contras que a gente tem que avaliar, inclusive estar nos Estados Unidos. Às vezes a pessoa, como você falou no começo, idealiza, morar nos Estados Unidos. É tudo romantizado, né? É romantizado, mas a realidade, a gente sempre fica... Eu sinto assim, sempre no meio. Eu tive as minhas escolhas aqui, falei até num episódio anterior que eu decidi trazer a qualidade de vida que eu sabia que tinha aqui para o meu filho. Se não tivesse o filho, provavelmente não teria voltado. Mas isso também acarreta dele estar longe dos padrinhos, da avó, de muita gente importante. É muito dolorido é a sua decisão também agora. Eu tô nos Estados Unidos já fazia tantos anos, eu tenho meu trabalho, que é meu sonho, eu tenho meu filho, que é meu sonho, o que eu vou fazer agora? Eu sempre falo que quando você decide, e às vezes tem, claro, né, um momento assim que a gente fala assim, puxa, será que eu devia ter feito isso, aquilo? Lembra, qual foi o seu propósito? Por que você fez aquela escolha? Sempre retomar aquilo para te dar força para continuar. Então, assim, hoje você olha teu caçula, fala, não, eu estou aqui por você, é a decisão... E assim, hoje, você pode abrir seu coração, tá? Hoje você vê que foi a melhor escolha. Como você avalia isso? De estar aqui nos Estados Unidos? Não, de abrir mão do trabalho. Tá, de abrir mão do trabalho. É um assunto muito complexo, Thaís. Então vamos deixar essa resposta para a semana que vem, fazendo uma pausa. E vocês, meninas, descobrirão como essa decisão impactou a vida da nossa querida Manuela e como está a sua vida atualmente. Espero todas vocês na segunda parte desse encontro especial sobre maternidade além do óbito. Um beijo grande e até mais!